amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo. Já vão deixando a sua curtida aí, se inscrevendo, se não estão inscritos ainda, compartilhando esse vídeo, para a gente aumentar o número daqueles que acompanham o nosso canal. Chegar até o número de 100 inscritos até o final desse mês, estamos quase lá. Então, vamos já deixando a sua curtida, não se esquecendo aí de comentar alguma coisa a respeito do nosso assunto e dar até sugestões que podemos falar em outros vídeos daqui para frente. Já ouviram falar, provavelmente, das nossas cidades históricas em Minas Gerais, Ouro Preto, Diamantina, Sabará, São João del Rei, várias outras que surgem a partir da exploração do ouro em Minas Gerais, não só em Minas, em outras regiões também, cidades históricas, cidades turísticas, que têm todo um arsenal histórico, um peso histórico importantíssimo na nossa história, cenário de vários acontecimentos históricos. Então, se você está curioso em saber alguma coisa a respeito do período em que essas cidades se formaram com a extração, com a exploração do ouro, é só me acompanhar e ver essa história. Todos nós sabemos que a grande preocupação dos portugueses ao chegar ao Brasil em 1500 era encontrar exatamente reservas de metal precioso, ouro e prata e, quem sabe, até diamantes. A Carta de Pero Vaz de Caminha fala a respeito disso. As expedições exploradoras enviadas para cá também tinham o objetivo de buscar tão desejado metal precioso que servisse para aumentar a riqueza de Portugal, que estava investindo muito no processo de expansão marítima. No entanto, não foi encontrado. A única riqueza visível da terra era o pau-brasil. Diferente dos espanhóis, que tiveram a sorte de encontrar grandes reservas de ouro e prata nas suas colônias do México, da região da Cordilheira dos Andes, Portugal não encontrou ouro no Brasil durante o século XVI e boa parte do século XVII. Por isso investe na indústria açucareira do Nordeste, que vai entrar em decadência a partir da expulsão dos holandeses, com o movimento chamado Insurreição Pernambucana. E Portugal entra num período de crise financeira muito grande. Por causa da restauração, 1640, após o término da União Ibérica, com a ascensão de um rei português ao trono, e isso gerou despesas muito grandes em Portugal. Então, a busca do ouro continuava fazendo parte dos planos de Portugal em relação à colônia. Mas somente em 1693 é que Antônio Rodrigues Arzão vai encontrar a primeira jazida de ouro na região do atual estado de Minas Gerais. Em 1698, Antônio Eugênio de Oliveira também encontra uma outra jazida, onde hoje é a cidade de Ouro Preto, que foi chamada de Vila Rica. Em 1700, Borba Gato, um bandeirante, encontra na região da cidade atual de Sabará. Então isso começa a despertar o interesse dos portugueses e provoca um grande problema para a metrópole, porque começa a aumentar o fluxo de portugueses a vir para o Brasil, despovoando até regiões de Portugal. Por exemplo, o governo de Portugal tem que interferir nisso com o tempo, fazendo um decreto limitando a vinda de portugueses para cá, para a região, que foi chamada das Gerais, das Minas Gerais, daí o nome atual do estado. Foram encontradas grandes reservas de ouro, mas também, mais adiante, encontra-se na região atual do Centro-Oeste. E essa descoberta de Minas foi feita principalmente por aqueles elementos que saíam da região do atual estado de São Paulo, que tomam posse das minas, mas entram em choque com os portugueses que estão chegando da metrópole, provocando o primeiro movimento enquadrado naqueles chamados nativistas, que foi a chamada Guerra dos Emboabas, em razão do nome que os paulistas davam aos portugueses pelo fato de usarem botas de cano longo, e emboaba era um pássaro que tinha as pernas emplumadas, era assim chamado pelos índios, e os paulistas, debochando dos portugueses, que usavam essas botas de cano alto, falavam que eram os emboabas. A guerra foi positiva para os portugueses. A própria coroa portuguesa deu ganho de causa a eles, e os paulistas têm que partir para outros locais. E isso até que foi, de uma certa forma, benéfico, porque eles começam a descobrir novas jazidas de ouro em outros locais, na atual região centro-oeste. Por exemplo,
Em 1719, encontra-se ouro em Cuiabá. Em 1722, no estado de Goiás, Bartolomeu Bueno da Silva também encontra. Tem aquela historinha famosa de que, querendo convencer os indígenas locais a mostrar onde estavam as jazidas de ouro, e eles se recusavam, o que o Bartolomeu Bueno da Silva fez? Ameaçou que ia incendiar os riachos, as lagoas, locais a acabar com a água. Os índios, obviamente, não acreditaram nisso. O que ele faz? Pega uma vasilha com álcool, que os índios, obviamente, não conheciam, incendeia aquilo. Os índios, apavorados, mostraram a ele onde estavam as reservas de ouro e deram a ele o nome de Anhanguera, que significa diabo velho. Então, Bartolomeu Bueno da Silva encontra reservas de ouro também em Goiás. Portugal, apesar disso tudo, estava passando por um período de crise financeira muito grande. Já a questão da restauração com o fim da União Ibérica, pelo fato do açúcar estar em decadência. Então, a descoberta de ouro começou a ser vista como algo que poderia salvar Portugal da falência. Só que Portugal assina um tratado importantíssimo com a Inglaterra em 1703, o famoso Tratado de Methuen, que ficou conhecido também com o nome de Tratado de Panos e Vinhos. Por quê? Altamente positivo para os ingleses. Portugal está cada vez mais dependendo da Inglaterra. Esse tratado previa que os ingleses forneceriam a Portugal manufaturas, em especial tecidos de algodão. Em contrapartida, Portugal venderia para a Inglaterra o seu excedente de produção de vinhos. Obviamente, a Inglaterra não precisava comprar tanto vinho assim, nem havia tanto vinho em Portugal, como Portugal precisava de tecidos de algodão, porque não haviam manufaturas em Portugal. E para onde ia esse tecido de algodão? Principalmente para abastecer a colônia. Era o tecido usado para a fabricação de roupas para os escravos, que aumentava cada vez mais. A produção de ouro, há uma diminuição no início da quantidade de escravos, não precisava de tantos como na lavoura da cana-de-açúcar. Mas mesmo assim, Portugal tinha uma necessidade muito grande de importar tecidos ingleses. Então, esse tratado, na verdade, foi benéfico muito para os ingleses, não tanto para os portugueses. O ouro ajudou, mas não foi, assim, o final da crise financeira de Portugal. Pelo contrário, porque todo o ouro descoberto no Brasil que iria para Portugal, acabava onde? Nos bancos ingleses para pagar dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, na verdade, quando a gente escuta aí alguém falar o ouro do Brasil foi para Portugal, pouco ele ficou por lá, porque na verdade ele foi para a Inglaterra. E havia um pequeno detalhe, a extração era difícil, o ouro não era de boa qualidade encontrado no Brasil, diferente do caso lá das colônias espanholas. Os espanhóis tiveram mais sorte, se bem que não souberam aproveitar também a grande riqueza que tinham nas mãos. Veremos isso mais adiante, em outro vídeo. Então, Portugal ficou assim tão bem na fita com essa questão da descoberta de ouro aqui no Brasil. Portugal organiza, no entanto, a questão da administração das minas de uma forma minuciosa. Se no caso da extração, aliás, do plantio da cana-de-açúcar, da fabricação do açúcar, o senhor de engenho tinha um controle absoluto, no caso da extração do ouro era bem diferente. Era uma coisa bem distinta. Por quê? A cana-de-açúcar precisa passar por todo um processo industrial, né? Todo aquele mecanismo do engenho que nós já falamos antes, em outro vídeo. Não era o caso do ouro. O ouro não precisava de todo aquele arsenal tecnológico, digamos assim, para ser extraído. Pelo contrário, encontrado na natureza, apesar de uma certa dificuldade. Mas Portugal precisava tomar conta disso, organizar a extração, a distribuição de terras, das minas e a arrecadação dos impostos. Isso, então, que era um grande problema para Portugal, que vai deixar livre para todos os interessados que desejassem fazer exploração do ouro na colônia, contanto que eles pagassem o quinto
que era o principal imposto sobre o ouro, e que ficou tão antipatizado pelos garimpeiros que daí surgiu a célebre expressão do quinto dos infernos, que pagar aquele imposto que eles não gostavam, que eles não simpatizavam nem um pouco com a ideia de pagar esse imposto a Portugal. Em 1710, Portugal resolveu criar um novo imposto, chamada captação por cabeça, pela quantidade de escravos que cada garimpeiro tinha, que piorou muito mais a situação e que vai provocar o aumento do contrabando. Então o garimpeiro retirava o ouro, passava aquele ouro longe das vistas das autoridades alfandegárias a fim de não pagar o imposto devido. De que maneira? De várias maneiras diferenciadas. Uma das mais famosas, das mais curiosas, era a utilizada pelos que eles transportavam imagens de santos, dizendo que estavam levando de uma igreja para outra, era encomenda de alguma igreja, que daí também veio a expressão santo do pau oco, porque era imagem de madeira, que na verdade eram carregadas de ouro no seu interior, eram ocas. Então ali dentro colocava-se o ouro, porque podia circular ouro da forma que encontrasse na natureza, em pó, em pepitas, não tinha necessidade de se derreter o ouro, ainda para se fazer barras para poder ser comercializado. Então, tinha aquelas imagens de santos. O ouro, como era encontrado, passava tranquilamente. Ninguém imaginava aquilo. Alguns foram descobertos, obviamente, nós temos ainda em Minas algumas dessas imagens famosas da expressão santo do pau oco. Até que o conde de Assumar, governador da região das Minas, resolveu decretar a criação das chamadas casas de fundição. As casas de fundição que vão causar um rebuliço entre os mineradores, porque decretou-se que, a partir daquele momento, o ouro não podia circular mais in natura, ou seja, da maneira como ele era encontrado na natureza. Ele deveria ser entregue às casas de fundição para ser fundido, para ser derretido, transformado em barras, receber a marca da coroa portuguesa. E ali mesmo os funcionários de Portugal retiravam o quinto e devolviam a parte devida ao minerador. Isso provoca uma série de revoltas, sendo que a mais famosa a revolta de Filipe dos Santos, também chamada de revolta de Vila Rica, quando esse garimpeiro, Filipe dos Santos, garimpeiro enriquecido com a extração do ouro, e outros se revoltam. O conde de Assumar, no primeiro momento, promete que vai atendê-los, porque não tinha soldados à sua disposição. Com a chegada de um destacamento, manda prender todos os revoltosos, e Filipe dos Santos é enforcado e esquartejado. Caso não fosse paga a taxa devida, o imposto, o quinto, o governador de Minas decretava a famigerada derrama, a cobrança de impostos atrasados. Acumulava imposto devido, então decretava, tal dia vai acontecer a derrama. De que maneira? Tranquilamente, batia de porta em porta, não, os soldados tinham ordem de um fiscal que tivesse pela frente, caso o minerador não tivesse como pagar o imposto. E agiam de forma violenta. Isso vai gerar uma série de outros movimentos contestatórios, como a famosa Conjuração Mineira, que veremos com mais calma também num vídeo mais adiante. O fato é que isso tudo vai começar a gerar uma série de mudanças na colônia. Vai começar a provocar uma série de revoltas que vai levando cada vez mais a um pensamento de libertação em relação a Portugal. Que mudanças são essas que ocorrem por aqui com a extração do ouro? Em primeiro lugar, a garimpagem era um ciclo totalmente diverso da questão da cana-de-açúcar. Foi um período estritamente agrário, rural. O ouro, pelo contrário, provocou um processo de urbanização, de criação de cidades. Daí as chamadas cidades históricas surgiram exatamente nesse período. E vão começar a se desenvolver, se enriquecer com a exploração do ouro. Mudanças profundas na colônia vão acontecer, sendo que a principal delas é a transferência do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. O Nordeste decadente, agora com o fim, praticamente, da riqueza do açúcar, agora é o Sudeste
que tem a riqueza com o ouro. Veja quando se desloca para cá. Há o desenvolvimento do comércio, do artesanato, da prestação de serviços, provocando o surgimento pela primeira vez na colônia de uma classe média, de uma classe de trabalhadores livres, diferente do que havia também em relação à cana-de-açúcar, que haviam poucos trabalhadores livres. O ouro provoca o surgimento de uma série de outras profissões, de uma série de outros tipos de artesãos na colônia, que não eram proprietários de jazidas, mas também não eram escravos. Eram profissionais liberais, uma série deles. Essa camada média, que tem também um destaque muito grande na colônia, nas cidades de Minas principalmente. E um problema sério que surgiu, que foi o problema de abastecimento, porque a região das Minas não produzia alimentação. Então, toda a riqueza do ouro, na verdade, provocava surtos de fome. Era necessário vir alimentos de outras regiões, principalmente do Nordeste, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, para a região de Minas, mas às vezes não chegava a tempo e provocava períodos de fome e até mortandade muito grande entre os garimpeiros. O problema que surgiu com o ouro, não tinha preocupação com outra coisa. A sociedade do ouro, que surge daí, é uma sociedade diferente daquela do açúcar. É uma sociedade mais aberta, mais flexível, não aquela sociedade hierarquizada, fechada do açúcar, em que o senhor de engenho tinha todo o poder e todos lhe obedeciam cegamente. A sociedade do ouro, diversamente, era uma sociedade mais aberta, mais flexível. E essa sociedade vai gerar o surgimento de uma aristocracia intelectual. E essa aristocracia intelectual, que saía do Brasil e estudava na Europa, principalmente em Coimbra, voltava com ideias de liberdade. Vários daqueles conjurados de Minas tinham estudado na Europa e traziam ideias do iluminismo, que começava a dar os primeiros passos por lá. E foi isso que vai provocar o movimento da Conjuração Mineira, que nós veremos também mais adiante. E com isso, o ouro se tornou a grande riqueza da colônia, mas durou muito pouco. Já no século XVIII, estava praticamente esgotado. E essa nossa região aqui, de Valença, região do estado do Rio, que faz divisa com Minas Gerais, que foi fechado isso daqui para o trânsito de pessoas de Minas para cá, com medo do contrabando do ouro, teve que ser aberta. Eram chamados sertões proibidos da coroa. Essa região, já no finalzinho do século XVIII, início do século XIX, é reaberta. E aí que é criada a aldeia de Nossa Senhora da Glória de Valença. Se quiser falar alguma coisa disso, quiser conhecer alguma coisa a respeito da história da cidade de Valença, é só conhecer o nosso canal. O nosso outro canal, vou deixar aqui na descrição o link nós falamos a respeito de fatos da história de Valença, canal Valença em Histórias. Então, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo de hoje, a respeito do ouro, a respeito da exploração de Minas, dos impostos, tudo isso, não deixe de dar sua curtida aqui, de acompanhar o nosso canal e até o próximo vídeo.